tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite e a você e a toda a equipe que fizeram esse evento maravilhoso, né? Eu acho que o Seminário Docomomo Norte e Nordeste é uma oportunidade única para reunirmos, né, pesquisadores, profissionais, arquitetos, né, que estão lidando com a herança moderna. Nós temos os seminários Docomomo Brasil, o Docomomo Internacional, tudo, mas o Norte e Nordeste é uma oportunidade única da gente de vermos problemas discutirmos problemas mais próximos da gente. Nós temos várias questões em comum. E também revelar novos atores, arquitetos cuja produção não era tão conhecida assim, e nós próprios desconhecemos, e que talvez não seja objeto de interesse quando se está no Seminário Nacional, né? Então, conhecer arquitetos não tão conhecidos assim, como alguém em Belém, em Teresina, aqui em Fortaleza, então isso é muito importante. Centralizar, não é, Fernando? Descentralizar. Exato. Ô, Fernando, e outra questão, a gente tem visto que o CalBR, desde a gestão da Nádia Sunek, criou a Câmara Temática de Patrimônio. E nesse nosso evento, a gente teve o apoio, que foi fundamental, do Cal Brasil, através da coordenadora da Câmara Temática, a professora Graciete Costa, que junto com a presidência do Cal Brasil, a doutora Patrícia, nos apoiou, como tem apoiado outros eventos nacionais na área do patrimônio, como Arte e Memória, como o ICOMOS, que vai haver internacional em Ouro Preto. Como é que você vê a criação dessa câmara temática para a gente, pesquisador, professor, técnicos, que trabalham no seu dia a dia com patrimônio? Olha, eu vejo isso com muitos bons olhos, né? Porque acho que essa é uma tarefa primordial do CAL, né? Eu fui conselheiro federal nas 2 primeiras gestões. Isso é uma coisa que a gente sempre falava que o CAL tinha que fazer e tudo, mas nós tínhamos uma série de demandas. Nós tínhamos que criar tudo a partir do zero, né? Criar um novo sistema, o CICAL, criar novos sistemas, definir RRTs. A parte administrativa mais, Então, o primeiro ano foi todo consumido nisso, né? O código de ética, né? Estabelecer, eu fui coordenador das relações internacionais, por maior parte das 2 primeiras gestões, e tive que ir atrás desses acordos, travar relações com nossos parceiros no mundo inteiro, reconhecê-los e tudo, mas era muita coisa que a gente tinha que fazer, né? E eu vejo o trabalho do CAL como um trabalho de longo prazo, né? Após a gente lançar essas bases e tudo, as próximas gestões têm que aprofundar essas questões. Prática mesmo, exato. Fernando. E a Câmara do Patrimônio, eu acho que é fundamental essa Câmara Técnica, porque eu acho que é assim como uma Câmara de Habilitação Social, né, de intervenções eu acho que é fundamental o papel, não é só a questão de prover recursos, mas é de orientar a prática. Eu acho que o CalBR tem um papel fundamental nisso, que é mostrar quais são as boas práticas, né, e incentivar essa boa prática como exemplo para todos os profissionais, né? Isso é fundamental. E a gente que é vinculado aos CAUs nos nossos estados, você, por exemplo, eu também estou filiada ao CAU Pernambuco. Como é que você vê a atuação do CAU Pernambuco nessa área patrimonial? Um estado tão rico em acervo, né? E que tem feito, a gente sempre está acompanhando o atual presidente, o doutor Roberto Salomão, com a equipe, com a Juliana Santos, com as meninas todas da equipe, se movimentando nesse sentido de divulgar o patrimônio, de apoiar. Você, como coordenador do núcleo do Docomomo Pernambuco e professor orientando trabalho nessa área, como é que tu fez essa postura do CAU Pernambuco? Eu vejo de forma muito positiva, né? Eu acho que o papel do CAU é também se aproximar desses atores que já estão discutindo patrimônio há muito tempo, nos atores dos órgãos públicos de preservação, na prefeitura, no estado, nas universidades, as pesquisas que estão sendo feitas, em órgãos, né, em organismos, né, em entidades como o IAB, como o Docomomo, como o ICOMOS, né? Então acho que é importante, o papel do CAU deve ter uma liderança nisso, de aproximar o corpo profissional dos arquitetos, né? Ele representa todos os arquitetos,
dessas instituições que têm um olhar mais apurado sobre a questão do patrimônio, entender as demandas, ver como é que esse corpo de arquitetos pode ajudar nisso. Então, o papel do CAL é fundamental nesse processo. Na parte de eventos, de minicursos, né? E a gente vê o acervo, né, Fernando, puxando um pouco assim para o que está acontecendo em Pernambuco e Recife. A gente viu recentemente o que aconteceu com a Igreja do Bom Samaritano em Boa Viagem. Como é que você viu esse fato que ocorreu com a demolição daquele patrimônio tão rico pernambucano? Por muita tristeza, eu lamentei muito isso que ocorreu essa semana, né? Esse evento trágico, acho que era talvez os melhores projetos, talvez o melhor projeto dos anos 80 em Pernambuco. E isso realmente é trágico, mas a questão é que muitas vezes esse valor não era reconhecido pela população e talvez nem por uma parte significativa dos arquitetos. Né? Então, nós que estamos em pesquisa, temos talvez essa sensibilidade maior para identificar isso antes de um grande público. Né? Então, acho que é importante o CAL lutar por isso, pela preservação desse patrimônio. Né? Eu acho que foi uma coisa muito fiscalizar. Sobre o espetão, né? Essa destruição. Inclusive, aqui no evento, a gente fez uma nota de repúdio que você apresentou no primeiro dia ontem, né? A gente do Docomomo Norte e Nordeste repudiando e deixando registrado a nossa indignação, né? E a gente fica perplexo quando vê um acervo desse, com um projeto da Arquitetura 4, com os painéis de Petrônio Cunha, os detalhes de Cobogós serem demolidos, né, e sem salvar nada. E, Fernando, e para a gente fechar aqui, e eu não quero deixar passar em branco, o nosso mestre, que não é pernambucano, mas como se fosse Acácio Gil Bossói, completaria 100 anos, inclusive o CAL Pernambuco e várias entidades, né, estão fazendo uma homenagem ao Acácio Gil Bossói. Eu estudei o Bossói no meu doutorado, entre os outros arquitetos, na parte de projetos, análise de projetos e tudo mais. E a gente vê como foi importante a figura do Bossói, né? Como ele esteve presente, Fernando. E aí eu queria um depoimento teu, como um professor orientador, né? Que está todo o tempo falando de modernidade, orientando pesquisa nessa área. O papel de Bossói para a arquitetura pernambucana e brasileira, Fernando. Bom, e tem uma importância fundamental. Nós chegar na Escola de Belas Artes, né, ele, um pouco antes dele, Mário Russo, logo depois, Delfim Amorim, ele ajudou a introduzir realmente, de fato, a arquitetura moderna em Pernambuco. Tem uma atuação muito forte como docente naquela época, e fez obras que são significativas. Sua série de residências nos anos 50, elas estabeleceram um padrão de residências modernas na cidade, de moradia, de morar moderno, que foi muito desenvolvido por seus discípulos, vários seus discípulos. Então, era uma forma de morar que foi muito comum nos anos 50, 60 e 70, princípio dos anos 80. Os edifícios em alturas, edifícios como o Mirage, por exemplo, estabeleceram também um padrão, uma forma de fazer arquitetura que vai se prolongar por mais 10 ou 15 anos e ter uma arquitetura, que inclusive é o que eu vou falar hoje, dos anos 70, de edifícios em altura, residenciais, que são maravilhosos. Sua produção também de edifícios públicos, né, por todo o Nordeste e também no Sul, como Uberlândia, Teresina, no Maranhão. Sombras fundamentais da nossa modernidade. Fortaleza, que ele é fantástico. Sim, claro, né? Esqueci da receita. E eu também fico impressionada com a produção do Bossói brutalista, né? Porque ele foi precursor também do brutalismo, com o edifício Santo Antônio, com aquele pano de Cobogós, com a série do Bandep, né? E de tantas obras. Realmente, a gente não pode deixar de homenagear o centenário de Acácio Gil Bossói, que ele tem um significado para principalmente o Nordeste brasileiro. Apesar do nosso evento ser Norte-Nordeste, mas não tem como falar de modernidade em tudo que é estado, quase, Bossói. E sua equipe, a Janete,
a Vera Pires, o Gilson e tantos outros que passaram, né, pelo escritório, estão presentes, né, Fernanda? Então é isso. Eu passo a palavra para você encerrar e desde já te agradeço aqui a tua presença. Muito obrigado. Eu só queria agradecer essa oportunidade e reforçar esse apelo para um olhar mais atento sobre a nossa modernidade que está se dissipando aos nossos olhos. É verdade. Muito Obrigada, obrigado. gente.